Olá pessoal, amigos, clientes. Bom, mais uma vez aqui, produzindo conteúdo para vocês. Elinaldo Cruz da Exímia, do canal Exímia News. E hoje o assunto de hoje é muito interessante. Vou falar um pouquinho aí de uma situação que pesa muito na vida dos empresários, que é o tal do imposto, né? O assunto de hoje é planejamento tributário. Bom, queria lembrar um pouquinho vocês do nosso conteúdo da semana passada, um produto maravilhoso. Falei um pouquinho do produto, que é a contabilidade assistida. Caso vocês ainda não tenham assistido o vídeo, eu vou deixar aqui no canto aqui o link. Acho muito importante vocês acessar esse conteúdo. Você caiu de paraquedas aqui no vídeo de hoje. Dê uma olhadinha, assista o vídeo da semana passada sobre contabilidade assistida. Você que é empresário, né, vamos dizer assim, mata o leão todo dia. Tá difícil a arte de empreender no Brasil, tá difícil tarefa de empreender no Brasil. Eu acredito que o vídeo da semana passada vai ser de suma importância você dar uma assistida, se inteirar desse produto. Ok? Bom, estamos hoje aqui no nosso cenário de São João, comemorando, né? Uma data tão festiva, tão especial para nós brasileiros, festa pelo Brasil inteiro. A Exímia não poderia deixar de confraternizar uma data tão importante com nossos colaboradores. Então, optamos por gravar aqui nesse cenário e curtir um pouco, né, dessa data tão especial que é a festa junina, comemorar essa data festiva de São João. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre planejamento tributário. A ideia aqui não é explicar, não é aí, como se diz, entrar nas miúças do planejamento tributário. A ideia aqui é alertar. Eu tenho certeza que muitos que estão me assistindo aqui, empresários, recebem aquela guia do imposto ali no começo do mês, ali por meados do mês, e falam assim, caramba, que imposto caro é esse? Será que é isso tudo mesmo? Será que meu contador não tem errou nesse cálculo? Quantas vezes, né, você já deparar com essa pergunta para si mesmo? Aí você liga lá na contabilidade, e aí o contador, o funcionário que cuida dessa parte, fala, não, é isso mesmo, esse é o imposto devido, tem que pagar. Bom, e é sobre esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é o planejamento tributário? A própria palavra já diz, planejamento de tributo, né? Isso tem a ver, pessoal, com o regime tributário. Por quê? Porque no Brasil você tem 3 tipos de regime. Você tem o Simples Nacional, que é o regime mais simplificado, em que de simples não tem nada, que hoje, vamos colocar aí, 80%, talvez 90% das médias e pequenas empresas do Brasil estão nesse regime. E esse regime tem limite, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Nós temos também aí o lucro presumido, seria mais para as empresas, né, que tem aí atividades mais lucrativas, vamos pensar assim, né? E é mais voltada para a atividade mais lucrativa, que tem mais margem de lucro, e tem uma folha de pagamento, vamos dizer assim, baixa, né? Porque senão não é lucrativo. Porque quanto mais você depender de mão de obra para a sua atividade, menos lucro você vai ter. Sabemos nós que o custo com folha de pagamento é um custo alto em qualquer empresa. Quando eu falo custo de folha de pagamento, a gente sabe que não é só o custo do salário, né? Custo dos encargos sociais sobre o salário, FGTS, INSS patronal, INSS do empregado. Vamos falar aí também, né, que você tem férias, terceira, aquela coisa toda. Então, quando você olha para o lucro presumido, que é o regime tributário, que também é mais simplificado, esse regime ele é mais para aquelas empresas com alta margem e que tem poucos funcionários, né? Baixo número de funcionários. O Simples Nacional, e aí voltando a falar que ele está mais para as pequenas e médias empresas, é um regime para quem tem folha de pagamento, vamos dizer assim, relevante, né? Nem sempre o Simples é o melhor regime tributário. Então, qual que é o ponto? O ponto é, eu opero dentro de uma atividade com um número de funcionários relevantes perto do meu faturamento, com relação ao meu faturamento, bom, aí o Simples com certeza ele vai pesar nessa conta. É o regime mais assertivo para esse tipo de empresa que opera com um apoio de pagamento relevante.
Então, quando você vai buscar e planejar, esse é o principal ponto. O Simples Nacional põe na tua cabeça. Ele é bom. Ele é bom para quem tem folha de pagamento relevante. Então, você possui uma pequena empresa, uma média empresa, dentro do limite do Simples Nacional, que hoje é 4.800.000, 4.600.000. Depois nós vamos voltar nesse assunto um pouquinho. Esse é o regime do teto do faturamento. Bom, então você vai ter que analisar se você opera com uma folha relevante, número de funcionários relevantes, valor relevante da folha em prol do faturamento. Então, o regime do presumido, ele é mais para as atividades que tem margem. E para você ter margem, com certeza, você tem que operar com menos gente, né? Tem uma atividade que opera com poucas pessoas ou um número de pessoas baixo. E aí você tem um outro regime, que é o regime mais clássico. Muitos empresários acham que ele é só para grandes empresas, e ele não é. Digo de passagem, isso é conversa fiada, tá? Isso é papo de contador preguiçoso, porque o regime do lucro real, que é o que eu vou falar agora, ele não tem a ver com o tamanho de empresa, nunca teve a ver com o tamanho de empresa. Pode ter a ver com o valor que o seu contador vai te cobrar, mas não tem a ver com o tamanho da empresa. Então, essa máxima que veio do mercado, que regime do lucro real é para grandes empresas, isso é balela, isso é mentira. Esse regime pode ser adotado para empresa que fatura, para você ter uma ideia, R$50 mil por mês. E é uma pequena empresa. Então, assim, o que você vai... É claro que, como é um regime mais burocrático, com mais obrigações acessórias, tributárias, ele é um regime que tem uma contabilidade mais cara. Outra situação. A minha empresa não é tão organizada para ter um lucro real. Bom, isso para mim é outra balela e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? Eu entendo assim, por mais que você não esteja organizado do ponto de vista de sistema, controle, conciliação bancária, mas você não mistura pessoa física com jurídico, vamos pensar assim, você segrega muito bem isso, você opera dentro da sua empresa, tendo os controles de pagamento e recebimento, por mais que você não tenha uma conciliação no final do mês, você pode negociar com o seu contador para ele fazer essa conciliação antes de fazer o lançamento contábil. Porque nós, contadores, podemos fazer isso, né? Eu faço a conciliação, vejo ali como é que entrou, como é que ocorreu entrada e saída na empresa. Uma vez que toda a documentação que eu recebi tem respaldo, tem laço documental, e todo o pagamento que eu fiz tem laço documental, faz essa conciliação, então assim, já estou preparando o terreno fica preparado no final disso para lançar, né? Bom, e o contador também pode fazer isso junto também, né? Vai lançando ali e vai organizando. O que pode acontecer é que ele vai te cobrar um pouco mais caro. Por quê? Porque uma coisa é você pegar dados processados de uma conciliação, importar para contabilidade, deixa o dia do contador mais fácil, ele vai fazer sua contabilidade com menos tempo, e aí com certeza o honorário dele vai ser em cima desse tempo que ele gasta para fazer o serviço. Vai dizer que o lucro é só para grande empresa? Isso é mentira, tá? E qualquer contador, ou se o contador vem com essa história, assista o vídeo do doutor Elinaldo, lá da Exímia. Eu falo, doutor, pessoal, porque eu também sou advogado, sou tributarista, tá? Mas apesar que esse título de doutor é questão fantasiosa, né? Porque, na verdade, doutor é aquele que fez mestrado, e não importa a área, né, profissional, e eu não tenho doutorado, tá? Eu falo doutor aqui, por quê? Porque é muito prática dos advogados, e os próprios clientes chamam de doutor. Mas quem está falando aqui é o Elinaldo da Exímia. Então isso é mentira, isso é balela. Lucro real é para qualquer empresa, desde que ela tenha condição de pagar o serviço, para ter uma contabilidade de lucro real. Bom, e aí, vem cá, mas qual então dos regimes é melhor para a minha empresa? Tem que fazer conta, né? Tem que analisar os números da empresa. Essa análise comparativa dos regimes é que vai ser avaliada. Analisar o quê? O seu custo da prestação, do seu custo, por exemplo, se você é um prestador de serviço, qual é o meu custo da prestação de serviço? Se você é um comerciante, o meu custo
né, o meu CMV do produto vendido, né, o quanto que custou, que é o custo, aí, qual que é a minha despesa. Então tem que ser analisado. Receita, custo, despesas, lucratividade. Já te falo agora, se a sua empresa é uma empresa, não importa se ela é comercial ou se ela é prestacional, se ela for uma empresa com alta margem, o lucro real não é interessante. Não é interessante. Por quê? Porque a base de incidência do imposto, que vai incidir o lucro, ela é alta. Então, o real é mais para quem opera com margem mais baixa, né? Folha de pagamento, vamos dizer assim, o custo operacional geral mais baixo. Ok? Então, assim, essa análise deve ser feita. Aí eu te falo, não importa o tamanho da empresa, tem que fazer essa conta é importante. Bom, então aqui eu não vou adentrar muito nessa parte, porque eu acho que você deve levar isso para o seu contador, debater. Como eu disse antes no começo do vídeo, a importância aqui é você colocar esse assunto na mesa. Se você tem dúvida, vai lá, tira essa dúvida. Quanto? Mas vamos pensar assim, eu vou te cobrar. O contador falou assim, eu vou te cobrar para fazer o planejamento. Tudo bem. Quanto você vai me cobrar? Faça o planejamento, me apresente os documentos. Me apresente o cálculo, na verdade. Me apresente o cálculo. Deixa eu analisar se realmente esse regime que eu estou, vamos dizer, você está lá no Simples, se o Simples realmente é o melhor regime para mim. Porque tem-se no mercado que o regime é o regime adequado para todo pequeno e médio empresário. Isso é mentira. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Ok? Porque para o contador, você pode ter certeza, para o contador esse é o regime melhor. Porque é o regime mais simples para ele, do ponto de vista de processar o serviço. É muito mais simples. Bom, é claro que o honorário, ele é mais em conta. E o contador prefere menos de ter uma empresa simples nacional, muitos deles, provavelmente contadores de cidades pequenas. Por quê? Porque quando você caminha para o presumido, a obrigação do contador aumenta. Quando você caminha para o real, ela aumenta muito. Então, é claro que o honorário do contador tem que ser trazido para essa conta, tem que ser computado. Às vezes o honorário do contador pode viabilizar, né? Mas é um outro assunto. Bom, então, o que ocorre? É necessário você colocar esse assunto na mesa com o seu contador, pedir para ele fazer um comparativo, se apresentar com base na sua realidade, se o regime que você está, semi-nacional, presumido real, é o mais adequado. Essa é a conta. Bom, aí é claro que o Simples, aí eu estava conversando no começo do vídeo também, que o Simples é um regime que tem limite de faturamento. E aí nós temos uma situação. Infelizmente a lei brasileira nunca facilita, né? Você tem um limite teto de 4 milhões e 600 anual. Só que o mais interessante para todos os empresários no geral, quando fala de nacional, é que, aí eu estou falando dentro do limite simples, é para aquelas empresas que têm faturamento de até 3 milhões e 600. Por quê? Porque quando você passa desse valor anual, né, quando você está ali tudo tranquilo, eu não vou faturar mais que 4.800, mas eu vou faturar mais que 3 milhões e 600 no ano. O que ocorre? Chegou ali no mês de outubro, por exemplo, você já atingiu esse teto de 3 milhões e 600. Quando você atinge esse teto e passa desse teto, o que ocorre? O imposto, se sua empresa é prestacional do ISSQN da prefeitura, vai ser apurado como uma empresa normal. Não vai ser mais deducível. Se você paga o ICMS por empresa comercial, esse imposto do ICMS ele vai ser calculado normal. E aí essa conta muda tudo. Nesse momento, é um momento super importante você avaliar o regime, se realmente o Simples é importante, se não é, se é o melhor. Porque eu já estou naquela... Eu falo muito o seguinte, passou de 3.600, você está na parte ruim do Simples. Pode ser que ele seja ruim em tudo, né? Pode ser que ele seja bom, mas o que eu posso falar, quando você passa desse teto de 3.600, eu tenho certeza que ele não é interessante. Mas tem que fazer conta, lógico, né? Então, o vídeo de hoje, pessoal, é para isso. É para te chamar a atenção para esse debate com o seu contador. Sentar na mesa. Não só receber a guia do imposto e achar que ela está errada. Ok?
Por quê? Porque o que eu vou te falar é da dinâmica dos escritórios. O que acontece na prática hoje? Os honorários dos contadores são muito aquém, vamos dizer assim, talvez do valor justo que deveria cobrar. Porque o mercado é muito concorrido. E aí, o profissional, ele acaba não tendo tempo de debater isso com o cliente, e o cliente também trabalha muito, a atividade é corrida, e esse assunto vai ficando para trás. Fica aquela nuvem lá em cima da cabeça do empresário, mas ele não leva isso para a mesa. Então, a nossa intenção aqui é levar esse assunto do planejamento tributário para a mesa. Mesa da onde? Do empresário, mesa do contador, cobrar dele. Faz as contas, vê se é isso mesmo. Me entrega um relatório, me entrega um parecer. E aí, a partir do momento que ele entregar esse parecer, ele tem que entregar um parecer para você o quê? Assestivo. Porque você pode pegar esse parecer e levar para o profissional avaliar. Né? Esse é o ponto. Aí você está começando a debater o assunto. Chegou o parecer, vamos debater. Mas por que você acha que o Simples Nacional é melhor do que com o parecer? Apesar que ele é muito técnico, mas fala para mim. Ah, mas tá indo, ó, eu calculei aqui no Simples Nacional, você estaria pagando tanto, porque aqui você tem essa especificação, no presumido você ia pagar tanto, e no lucro real você ia pagar tanto. Aqui eu considerei todos os seus custos, suas despesas, seu faturamento, olhei para um ano atrás, né, o ano anterior, e realmente nós estamos no regime certo. Por quê? Porque tá vendo aqui, ó, eu ainda pago menos no Simples Nacional. Mas você tem a certeza, então, que aquela guia que vai chegando é importante, tá? É importante, não. Ela é a real guia, verdadeiro. Ano que vem, faz de novo. Pede para o contador avaliar de novo. Tive um crescimento, tem que fazer. Aí eu tive baixa, eu tive uma perda, meu faturamento foi cair, tem que fazer também. Então não importa se o seu faturamento subiu ou desceu, é importante se levar esse assunto para a mesa. Nós aqui da Exímia, a gente está sempre preocupado com isso. Eu estou sempre pedindo para fazer, muitas vezes. Eu nem sou provocado pelo meu cliente, mas a gente tem essa prática de fazer, essa preocupação de fazer. O cliente está pagando imposto que é justo, porque ele já é pesado. Então, se não for justo, aí, meu amigo, é complicado. Então, não adianta reclamar. Eu falo muito o seguinte: o leite já derramou, e leite que derrama não volta mais para o copo. Então, o assunto de hoje foi esse tema. Não dá para entrar muito. Eu posso falar para você que você faz ele de maneira preventiva, né? Ou de maneira corretiva. Faço ele já prevendo o ano que vem. Eu tenho a certeza que eu estou no regime mais adequado, né? Então, se você conseguir, dentro desse planejamento, reduzir seu tributo, você vai ganhar com muita coisa. Vai reduzir, vai ter mais lucro, vai ter mais fluxo de caixa. Então, isso é muito importante, né? Você vai ser mais competitivo do ponto de vista econômico-financeiro do seu negócio. Bom, uma outra situação também que passa por essa situação do regime tributário, do planejamento tributário e os seus regimes, é a questão societária. Infelizmente, o Simples Nacional, aí é um ponto que eu chamo muita atenção, porque muitas empresas estão no Simples e não deveriam estar, por questões de sócios. Porque a regra... Lembra que eu falei que o Simples de Simples não tem nada? O Simples é um regime também complexo. E muitas vezes o seu contador está ali com você, ele não faz análise se você abriu outra empresa, se você foi participar de um outro negócio. Por exemplo, você tem lá a sua empresa de armarinhos, está tudo muito bem, mas você vai lá e se torna sócio, por exemplo, de um loteamento. E começa a ter receita desse loteamento. Isso pode acontecer que o Simples soma essa receita e você venha perder. Então tem que ter muito cuidado. Você está sempre analisando a vida do sócio, e essa informação tem que ser atualizada em ciclo, do meu ponto de vista, trimestrais. Se você entrou num novo negócio, você tem que atualizar o seu contador, porque às vezes o outro negócio está na outra contabilidade. Então você tem que avisar tanto a outra como a sua, a contabilidade do outro negócio, que você está fazendo parte do quadro societário de uma outra empresa. Então essa questão societária, ela está sempre interferindo no Simples Nacional. É mais no Simples, é só no Simples, tá, pessoal? Os demais regimes não tem isso. Presumido e o lucro real não tem isso. Bom, e o que eu acho mais importante é que a partir do momento que você vai debatendo com o seu contador tributo, você vai angariando conhecimento.
Por quê? Porque na medida que você conhece, eu sei que para muitos empresários é difícil, é muito complicado, a organização tributária no Brasil é complexa, mas eu penso que você tem que ir melhorando nisso. Né? É a mesma situação aí, de querer fugir dessas questões, vamos pensar assim, né, do digital, da internet, das redes sociais. Por que eu estou aqui fazendo vídeo para vocês? Por quê? Porque eu sei que esse é o caminho. Quem começa? Eu deveria estar fazendo isso há muito tempo. Mas é aquela história, né? A gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. O meu funcionário que está me chamando agora, como é que chama aí, Rogério? Como é que eles estão me chamando? Eles estão, não, você tem que me... É o tuber, sei lá, vários apelidos aqui me deu. Mas é verdade. Nós precisamos hoje, Rogério é o meu, vamos dizer assim, meu diretor aqui dessa produção que vocês estão verificando aí. Nós precisamos entender que não tem como fugir dessa realidade, porque a sociedade é transformativa, né? Então eu penso assim, não adianta você fugir de imposto. Isso é por conta do meu contador, besteira. É sua conta, você que paga, não é ele que paga. Então faz isso, leva isso para a mesa, tá? Volta lá no vídeo da contabilidade assistida. Acho que a contabilidade assistida, ok? Com o planejamento tributário, você discutindo isso com o contador, caramba, velho. Isso é sucesso. Você começa a buscar novos rumos para o seu negócio. Ok? Então, é esse tipo de conteúdo que eu vou trazer para vocês. Conteúdos que vão mudar essa relação empresa-contador. Pode ter contador me odiando, né? Mas não posso fazer nada. O meu papel aqui é alertar. Mas pode ter contador adorando também, entendendo dessa necessidade e vendo também isso como uma oportunidade, um plus a mais para o cliente, um plus a mais para ganhar dinheiro. E vou te falar, tem que ser cobrado, tá? Isso leva tempo. Isso não tem nada a ver com o serviço de processamento contábil. Você, contador, você tem que entender que você pode cobrar isso, né? E se você achar que não deve, possa fazer isso sem nenhuma cobrança do seu cliente, porque a gente trabalha para o cliente, não para o governo, faça, né? Passa a praticar essa prática, inclui essa prática lá na relação do seu escritório de contabilidade. Ok? Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. O assunto é alertar, é trazer a necessidade de vocês debater esse assunto. Desejo sucesso, saúde, boas festas aí do São João, boa festa junina, toma lá o quentão, paçoca, né? O que mais temos lá? Pipoca, canjicas, né? É uma festa gostosa, tem um tempinho maravilhoso, é um frio maravilhoso, né, nessa época. E essa interatividade dentro desse tema é muito gostoso, tá? Então é isso, finalizando o vídeo de hoje. Não esqueça, se gostou do conteúdo, né, dê um like. Se não gostou também, não tem problema de dar um dislike, né? Comente, através do comentário, das críticas, a gente vai estar melhorando. Eu estou iniciando aqui nessa jornada de produzir conteúdo. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, isso vai estar melhorando. E a ideia aqui é levar um pouco do conhecimento para vocês, informações importantes que vai contribuir na vida dos empresários. E também dos contadores, porque eu estou falando de contabilidade, estou falando de imposto, e isso tudo tem a ver. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa semana para vocês.